Existe, obviamente, um lado psicológico que é aplicado dentro da espiritualidade para justamente as pessoas que são mais... o ser humano em si, ele é muito sensível. Então, assim, dependendo do que você colocar na cabeça dele, ele vira outra pessoa, cara. Sabe? Então, assim, vamos supor... Mas é aquilo que eu te falei, a gente é encantado. Sim, foi o que você falou hoje, E encantamento é uma magia. Sabe o que eu tava falando, Felipe, hoje? Que, tipo, a gente não vê em ritualísticas principalmente de matriz africana, aqui em banda, no candomblé, tem muito sacrifício animal, né? Sim. Então, existe um encantamento ali do animal. Ok. Né? Que se faz ali, fica ali rezando pro animal, né? O animal se entrega totalmente. E eu acho que é na vida da gente, a gente sofre esse encantamento o princípio do sacrifício. Inteiro. O tempo inteiro. Sim. Tipo... A gente é do princípio ao fim. A gente fica a vida inteira lá, tipo... Não, Felipe, vai dar certo, vai ficar tudo legal. Depois vem a faca no pescoço. E não vai ficar tudo legal. Não vai ficar tudo certo. Não existe o céu do galo com 40 galinhas virgens lá pra ele, esperando lá no... Sim. Pode ser, né? Isso é verdade. Estamos abertos e receptivos a outras... A gente não é sabedor do todo. Sim, exatamente. E, enfim, voltando pro assunto. Quando a gente fala sobre espiritualidade, o pressuposto de espiritualidade é o espírito. Sim. O pressuposto de espiritualidade é o espírito. Mas, inúmeras pessoas, elas falam sobre espiritualidade e sequer sabem o que é o espírito ou sequer sabem o que significa o espírito. Sendo que o espírito é o princípio que vai causar as mudanças e as transformações que a gente precisa. Então vamos lá. Espírito, para começo de conversa, digamos assim, a palavra, o termo espírito, ele deriva de espíritus, com S mudo, espíritus, né, do latim espíritus, que significa cheio de inspiração ou ânimo. Cheio de inspiração Jung, né? ou ânimo. Isso. Jung também bebe dessa fonte, né? Se espírito é o que nos enche de inspiração e de ânimo, espiritualidade é isso. Vamos lá, construir o raciocínio. Se espírito é o que enche a gente de ânimo e de inspiração, espiritualidade é o que nos anima, é o que nos inspira. Não é o que está fora. Aí você já começa a mudar. Lembra quando eu te falei que o meu trabalho é ajudar as pessoas a desenvolver a espiritualidade, mudando a percepção delas? Começa por aí. E isso eu acho da hora na visão do Jung, porque eu não vou saber te dizer as frases, muito menos da onde ele tirou. Mas isso é o menos importante. Né? Mas eu me lembro bem de ler coisa de Jung, que ele falava assim que a terapia dele lá não era uma busca por felicidade. Não. E era o contrário, era tipo você entender que é realmente dor e sofrimento. Sim. Né? E que vai ter um momento que você vai ter que buscar aquilo ali de alguma forma. Exatamente isso. Então, Rafa, voltando para a espiritualidade, espírito é o que nos inspira e o que nos enche de ânimo na vida, tá? Então, se eu sou uma pessoa que vive inspirada, eu tô vivendo a minha espiritualidade. Então a gente começa a ressignificar o conceito de espiritualidade. Porque espírito significa cheio de inspiração ou ânimo, ok? A gente começa a ressignificar o conceito de espiritualidade. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma música inspirada, uma pessoa que faz uma obra de arte inspirada, uma pessoa que constrói um prédio inspirada, no caso um engenheiro, um arquiteto, uma pessoa que ensina inspirada, um professor, um mestre, ela está vivendo espiritualidade. Porque é o que inspira ela a fazer. Então... Mas é inspiração, a gente não pode também, assim, minha opinião também. Claro. Tá, a gente colocar espiritualidade e a inspiração no mesmo local, porque por mais que a gente tenha e venha aqui falar, principalmente aqui, que a gente fala muito sobre espiritualidade, muito mesmo,
colocar que existe um lado espiritual, existe um poder superior, existem forças inferiores, forças negativas, forças positivas, energias e por aí vai. Isso. A gente não tem prova nenhuma de porra nenhuma. Então, como a gente não tem prova nenhuma de porra nenhuma, quando a gente coloca a inspiração no mesmo balaio da espiritualidade... Tá. Balaio total. Do balaio total. A gente esquece, a gente acaba pegando, vamos supor, determinada pessoa que não acredita em nada, mesmo um ateu mesmo. Ok. Sim. E a gente acaba colocando ele como, talvez nessa palavra, um espiritualista, sendo que na verdade ele pode ser só um cara realmente inspirado e determinado. É que ele não tem práticas espirituais necessariamente. Nenhuma. Mas inspiração vem do espírito dele. Então aquilo representa de alguma forma a espiritualidade dele. Mas como que a inspiração vem do espírito dele? Porque assim, cientificamente falando, a inspiração vem do cérebro dele. Então, mas é outra abordagem. Ele já tenha. É outra abordagem, entendeu? É uma outra abordagem. Então essa abordagem você tá falando só pra entender. É uma abordagem, então, mesmo paracientífica, que você acabou visualizando referente à espiritualidade. Sim, é uma abordagem, na verdade, que eu tô falando, psicológica. Não tem muita coisa de científica, entendeu? Psicológica, mas trabalhando com o espiritual pra quem crê. Isso, pra quem crê. Sim. Tá. Entendeu? Uhum. Porque assim, se eu for entrar pra quem não crê, é porque por mais que a espiritualidade não tenha comprovação nenhuma, a construção da nossa sociedade é baseada em cima dela. Exato. Mas o que eu tava falando é justamente sobre esse ponto de inspiração, Rafael, sabe? Tipo, às vezes a pessoa é inspirada por várias coisas, mas não necessariamente por espiritualidade. Sim. E quando eu falei pra você que tinha o ônus e o bônus, né? Quando você falou que a pessoa que não acredita em nada, ela tinha, dentro da sua observação, ela tinha um sucesso maior do que aquela que talvez acreditasse, porque a que acreditava se apoiava. Ela adotava posturas, também. Ok, tá. ele. Mas, cara, você imagina só, agora você pega esse cara que não acredita em nada e corre atrás e joga ele numa depressão. E fala assim pra ele, ele não acredita em nada, tem que sair da depressão sozinho. Ok. Mano, se ele tem algo pra se apegar, ele sai teoricamente mais fácil, teoricamente. Sim. Sai mais fácil. Não discordo. Entendeu? Sim. Por isso que eu falei, tem o bônus também. Nesse bônus ele tem pra ambos os lados tem o bônus e o ônus. Ele tem a consolação, a tranquilidade, o apego no eu superior. Um significado da depressão. Exatamente. A depressão também, ela... Se eu for entrar no campo junguiano, ela é muito simbólica, né? E faz muito sentido com isso que você falou, né? Eu falei isso porque eu já fui ateu e eu sempre pensei muito isso. Falava, cara... tá. Então por isso você é questionador e e consegue ver por diferentes visões. Não, é por assim, isso né? que eu tô falando pra você. Justamente porque eu já fui. Não tô defendendo, sabe? Claro, já fui e eu via por esse lado. Eu falava que eu não queria que minhas filhas, por exemplo, seguissem o mesmo caminho que eu. Porque eu, quando tava na merda, não tinha quem me apegar. Eu pegava em mim e levantavam... Sabe? E eu passei por uma situação tão complexa ultimamente, nesses últimos tempos, que talvez, se eu tivesse ainda nessa fase de ateísmo minha, eu não sei se eu ia estar aqui trocando ideia com vocês. Tá ligado? Entendeu? Sim. Mas a própria religião, espiritualidade em si, ela tem a função psíquica de atribuir significados de valor à vida. A religião e a espiritualidade tem a função psíquica de atribuir significados e valor à vida. Então, por isso que uma pessoa religiosa, por exemplo, muito entre aspas, né, Felipe? Como você disse, ela tem essa facilidade de encontrar um significado em meio à crise. Coisa que, por exemplo, quem não tem uma crença metafísica, religiosa, espiritualista, já não teria. Entendeu? Porque quando você tem uma dimensão sagrada sob você consegue atribuir um significado àquilo e percorrer aquele caminho, como se aquele caminho fosse um desafio para você despertar sua nova versão, despertar sua nova consciência, como os evangélicos dizem, um novo amanhecer na sua vida e etc. Né? Aí tem esse conjunto de significados. Acreditar é muito melhor do que não acreditar. Né? A crença é muito poderosa, né, o Rafa? Mas eu não digo só a crença religiosa, mas a crença em si. Sim. Eu sou professor na plataforma Gaspareto Play e também sou parceiro da editora Vida e Consciência da família Gaspareto, né? E comecei a minha caminhada espiritual, a minha jornada espiritual, estudando com Gaspareto, lá em 2013. Né, estudando tanto com ele quanto no Colegiado dos Filhos da Luz, que era a egrégora dele e dos outros guias espirituais.
E aí eu aprendo até hoje, né? Porque tem os conteúdos deles e tudo mais. E o Gasparetto, quando ele foi para os Estados Unidos, lá na década de 70, 80, ele começou a conversar com muitos empresários que eram milionários. E ele, inclusive, que trouxe esse conceito de prosperidade para o Brasil. Esses cursos de desenvolvimento, de prosperidade aqui para o Brasil, porque ele aprendeu lá nos Estados Unidos e trouxe para cá isso nos anos 80. E ele falou, Felipe, que esses empresários milionários, eles não acreditavam em Deus. Eles não tinham uma crença metafísica ou uma crença religiosa. Aí o Gasparetto perguntou para eles, mas em que você acredita para você ter tantos resultados como empresário e tá sempre no topo? Ele falou, Gasparetto, eu acredito na minha sorte. Eu acredito na minha luz interior. Eu acredito na minha estrela interior. Tem uma estrela que me mostra e eu só sigo isso. É uma certa mediunidade intuitiva, se a gente for levar para o lado espiritual. Ou seja, Felipe, dependendo da postura que você assume com você, você acessa a dimensão espiritual tendo ou não uma espiritualidade. Espiritualidade não vai definir o seu acesso ao sagrado, definitivamente. Psicologicamente, você tem outros mecanismos, outras dinâmicas de acesso ao sagrado, sem ser por crenças religiosas ou por caminho ou por tradições ancestrais ou espirituais.